Estamos estudando agora Atos 8, né? Na última aula a gente viu o sacrifício, né? O discurso, o sacrifício de Estevão, e no finalzinho do capítulo 7 de Atos tem um verso que é fundamental, que é muito importante. Cadê o verso? Cadê? Ué. Ouvindo? 55, é isso? Não. Aqui, 58. Atos 7, 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A gente vai entrar, Saulo, é Atos 9. Mas só guarda isso aqui, porque ele volta aqui no 8, numa passagem rapidinha, mas fundamental. Está logo no começo do 8. Né? Está ali no 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então isso aqui, ele é fundamental não só para a história daquelas pessoas, obviamente aquilo afetou aquelas pessoas individualmente, mas, e principalmente os que foram, como teve uma grande perseguição, é correto supor que mais pessoas foram apedrejadas. Né? Eles estavam buscando, eles estavam caçando bruxas. Né? Então, assim, você falou que é cristão, então você é igual a Estevão. Você é igual a Estevão, vai lá para fora. A gente não tem evidências de que isso aconteceu, a Bíblia não menciona que outras pessoas foram também apedrejadas, mas eu acho que é correto supor que isso aconteceu, porque foi imediatamente em seguida. Né? Foi imediatamente, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Então foi a primeira grande perseguição à igreja, lembrando que eles estavam todos aglomerados num só lugar e que eles se reuniam diante do templo. Então, quando teve essa grande perseguição, não foi muito difícil. Né? Foi basicamente ir até aquele lugar. Então, todo aquele povo, sacerdotes e Saulo, e sabe Deus mais quanta gente tinha ali, já foi direto ali, já tinham sacrificado Jesus, né? Jesus já tinha sido crucificado, Estevão tinha sido apedrejado, e agora existia uma acusação de que, primeiro, Estevão estava falando contra Deus e contra os pais da igreja, e aí, por dedução, os crentes estavam falando contra o Pai, contra Deus e contra os pais da igreja, né? Contra Moisés e os pais. Então, o que acontece? Não os pais da igreja, desculpa. Contra os pais do povo judeu, né? Os patriarcas. Então, o que acontece? Eu quero ressaltar alguns pontos relevantes nessa história aqui. Um deles é o perigo que a gente tem de falar o que a gente fala e de fazer o que a gente faz. Por quê? A minha vida inteira isso aconteceu, tá? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu frequento a igreja cristã, a igreja batista inicialmente, depois a igreja evangélica, depois batista de novo, agora evangélica de novo, enfim. Desde que eu sou cristão, eu ouço que crente não presta, que crente rouba, que crente... uma vez eu ouvi que o pior funcionário que tem para contratar é o crente, né? Porque crente é tudo hipócrita, porque crente é mentiroso, porque se faz de santinho, mas não é de verdade. Então, o que acontece? A atitude de alguns, ela se reflete no todo. Infelizmente, o mundo que a gente vive é esse, é isso. Né? E a gente sabe, pela própria mensagem de Cristo, que a perseguição viria. A gente sabe, pela própria mensagem de Jesus e dos profetas e dos apóstolos, que nós seríamos perseguidos pelo nome de Jesus, que nós seríamos perseguidos pela palavra. Então, essa perseguição ao longo da história, ela aconteceu muitas vezes, de muitas formas. Então, começou aqui na grande perseguição, começou ali em Estevão, mas se estendeu para as outras. Lembrando que nos capítulos anteriores, a gente viu que eram milhares. Não era 2, 3, eram milhares. Né? Começou com 3.000 e muitos se ajuntaram ao longo da pregação, ao longo do tempo, muitos se ajuntaram
né? Frequentemente fala que muitos e milhares e não sei quantos se ajuntaram àquele povo. Mas mesmo sendo milhares, não era a maioria do povo. E aí eles foram perseguidos, e aí aconteceu a primeira dispersão dos cristãos, né? Não foi a primeira, tiveram outras, mas essa foi a primeira grande, e isso foi fundamental para a história da igreja. Quando Jesus foi embora, qual foi a última mensagem que ele deixou? Ele já estava subindo na nuvem, já estava indo embora. O que ele falou quando ele estava indo embora? Discípulos. Ele já estava saindo. Qual foi a última coisa que ele disse? Cortou a tua mensagem. Foi o Alex que falou, né? É. Fala de novo, Alex, que cortou. Para ir e evangelizar, fazer discípulos. Exatamente. Essa foi a última mensagem de Jesus. Quando ele estava subindo aos céus, ele falou: ide por todo mundo e fazer discípulos. O que eles fizeram? Eles saíram por todo mundo para fazer discípulo? Assim que Jesus ressuscitou, eles estavam juntos orando em Jerusalém. Aí Jesus apareceu, encontrou todos eles juntos em Jerusalém. Aí eles começaram a pregar em Jerusalém e a igreja cresceu, né? Ela se contava aos milhares em Jerusalém. Então perceba que o que aconteceu ali, eu sei que foi um evento, digamos, uma situação até não natural, porque é divino, né? Esse crescimento exponencial, essa explosão é divina. Então não foi uma coisa natural, foi uma coisa espiritual, foi uma coisa especial. Mas mesmo assim foi uma espécie de desobediência. Porque Jesus disse, vai. E eles ficaram. Estavam agrupados num lugar, numa chácara, numa fazenda, a gente já estudou isso na última aula, e se reuniam todo dia ali no templo, e tinha um monte de gente que se reunia ali no templo, no lugar que era chamado, como é que era? Não era o Templo de Salomão, era o Átrio de Salomão, uma coisa assim, né? Então eles se reuniam ali e oravam e curavam os doentes e tal. Como é que é? Alpendre, né? De Salomão. Alpendre de Salomão, uma coisa assim, acho que varia conforme a tradução, mas era um lugar ali na beira do templo, na entrada do templo. Então eles se reuniam ali e se agrupavam e ficavam todos reunidos. O que aconteceu depois da morte de Estevão? Está aí no verso 1. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, Deus ele sempre vai cumprir o plano dele. Sempre. Né? Se eu fizer a minha parte, eu vou ser parte do plano de Deus. Se eu não fizer a minha parte, eu vou estar fora do plano de Deus. Mas Deus vai cumprir a parte dele, vai cumprir o plano dele. O plano dele era espalhar esse povo. O plano dele era espalhar a mensagem, espalhar a palavra de que o Mestre, de que Jesus, de que o Cristo já tinha vindo. O Cristo que os judeus estavam esperando já tinha vindo, já estava aqui, já veio, cumpriu tudo que tinha sido prometido, tudo que tinha sido profetizado, cumpriu toda a lei, cumpriu tudo, criou uma nova situação, um novo arranjo, né, uma nova herança, né, um Novo Testamento, e se retirou e foi ao céu, fez milagres, se mostrou e tal. Então isso tudo aconteceu, mas essa mensagem precisava ser espalhada, ela precisava ser. Né? Então, como eles não fizeram isso naturalmente, o que aconteceu? Deus fez isso por eles. Né? Infelizmente, foi necessário haver uma perseguição para que isso acontecesse. E como teve a perseguição, eles se espalharam. Né? E quando se espalharam, é curioso notar o finalzinho do verso 1. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Eu tenho certeza que individualmente, se a gente for pensar como pessoa, aquela pessoa estava fugindo. Largou para trás família, os bens, a casa, sei lá o que mais eles tinham, pegou o que dava para pegar e estava fugindo. Literalmente, foi uma situação de fuga, foi uma situação de perseguição. Então, se a gente for pensar individualmente, não foi uma coisa legal, foi trágico. Né? Sabe Deus quanta gente morreu nessa época? Eles estavam perseguindo, a igreja estava sendo perseguida por heresia. A igreja estava sendo perseguida por dizer que Jesus era o Cristo. Isso era uma heresia. Né? Na cabeça ali
dos sacerdotes. Lembrando que nessa época quem controlava o sacerdócio lá de Jerusalém eram os saduceus. Isso a gente já viu lá no começo de Atos, ele menciona isso, que quem estava no controle ali do templo eram os saduceus. E então, assim, individualmente a gente vê uma situação trágica, né? E aí é por isso que a gente precisa estar sempre atento em tentar ver o big picture, tentar ver a figura toda, tentar afastar e ver o quadro todo. Porque às vezes é uma tragédia, alguma coisa, uma situação péssima que está acontecendo para mim, individualmente, mas se a gente for pensar como igreja, né, ou como mensagem de Deus no planeta, aquilo é fundamental, aquilo é importante que aquilo aconteça, né? Então, a gente sempre tem essa mentalidade, essa visão de que nem sempre a tragédia pessoal, a minha tragédia pessoal, é porque Deus não gosta de mim, ou porque Deus não está ouvindo a minha oração, ou porque eu estou sendo punido pelo meu pecado. Pode até ser, pode acontecer, óbvio que pode acontecer, mas não sempre. Né? Pode estar acontecendo que aquilo que está acontecendo para você é para abençoar outros. Aquilo que está acontecendo para você, só dando um exemplo também recente agora, que acontece, que a gente sabe que acontece. Acontece alguma coisa comigo, eu vou para o hospital. No hospital eu evangelizo a enfermeira, o médico. Aquela enfermeira, depois que eu for curado e sair do hospital, ela vai continuar trabalhando lá. Só que agora ela já está evangelizada, agora ela é uma enfermeira cristã. Então, quando ela for tratar o paciente, ela vai estar tratando de uma forma, a gente espera que trate de uma forma diferente, por ser cristã, né? Com amor e tal, ou talvez até passando essa mensagem, passando o evangelho. Então, percebe que uma coisa que para mim foi trágica, eu tive uma doença e fui para o hospital, acabou beneficiando centenas de pessoas que eu nunca vi, nunca vou saber que aconteceu, Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Que às vezes uma tragédia pessoal ela serve para que Deus cumpra o plano de atingir uma pessoa que normalmente eu não atingiria, né? Não só uma tragédia, mas uma situação qualquer. Né? Às vezes não precisa nem ser uma tragédia, pode ser uma situação tola, pode ser uma situação besta, sei lá, furou o pneu do carro e parou alguém para me ajudar, e aí eu dou testemunho. E aquela pessoa que ouviu esse testemunho falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. Então, assim, a gente não sabe até onde vai a nossa palavra, a gente não sabe até onde vai aquilo que eu prego, aquilo que eu evangelizo, o exemplo que eu dou, né? Um outro exemplo que eu já mencionei isso algumas vezes, aquele meu amigo, o Gilberto. O Gilberto, quando eu falei com ele, para mim foi só um versículo que eu falei para ele 20 anos atrás. Hoje ele é pastor de uma igreja. Então, quer dizer, por causa de um versículo que o Espírito Santo tocou no coração dele, aquele verso tocou no coração dele, ele se converteu, ele estudou, ele hoje é pastor de uma igreja em Maringá. Então, percebe que uma coisa que foi assim 20 anos atrás está colhendo hoje lá em Maringá. Né? Tem gente sendo abençoada porque o Espírito Santo tocou no coração dele 20 anos atrás. Né? A mesma coisa, alguém um dia falou para mim, né? E hoje eu estou tentando levar essa palavra, estou tentando passar essa palavra para frente, porque 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu ouvi a palavra de Deus. Né? Então, assim, eu tenho certeza que aquele pastor, eu lembro dele, ele não está aqui com a gente, não vai saber, mas eu lembro do pastor, que ele estava pregando sobre missões, né? Então ele estava pregando sobre missões mundiais, pregando sobre missões no mundo inteiro. E aquele foi um culto que me tocou profundamente. Eu queria ser missionário, eu levantei, eu fui lá na frente, não, vou ser missionário. Né? Deus me conduziu por um outro caminho. Né? Então, assim, eu não fui para outros países ser missionário, talvez um dia ainda vá, não sei o que vai acontecer, mas eu estou tentando hoje fazer. Né? Então, assim, estou tentando levar essa palavra, isso que eu aprendi, eu estou tentando ensinar. Então, eu tive professores excelentes, eu tive pastores excelentes, né? Então, tudo que eu pude absorver ao longo desses, sei lá, 40 anos, né? Eu tento passar e, obviamente, nada disso seria útil se não tivesse o Espírito Santo ajudando, né? Se não tivesse o Espírito Santo conduzindo isso. Eu não sou nada, que eu sei. Eu tenho uma memória péssima. Eu esqueço das coisas. Eu esqueço de nomes, eu esqueço de datas. Eu esqueço, né? Então, profissionalmente, o que eu faço? Eu anoto tudo. Quando eu vou dar aula, eu estou sempre com apoio aqui do lado, ou a Bíblia necessariamente. Agora eu estou com a Bíblia aqui no computador, né? Mas no papel está aqui também. Né? Eu sempre tenho a Bíblia anotada aqui no computador. Eu sempre tenho algum apoio, porque minha memória eu sei que é fraca. Mas eu sei também que o Espírito Santo ele coloca na minha boca, e isso eu confio muito, né? Que ele coloca na boca o que eu preciso falar. Isso eu confio muito, né? Que acontece.
E tanto acontece que, no final das contas, a gente estava falando lá de Atos 8:1 e acabou derivando o assunto para outro lado, mas deixa que o Espírito fala o que ele gosta de falar. Amém. Bom, então, foi importante que essa perseguição acontecesse. Tá? Não foi a primeira e não foi a última. Muitas vezes na história da igreja, a igreja foi perseguida, e todas as vezes que ela foi perseguida, teve uma dispersão, e toda vez que teve uma dispersão, teve um crescimento. Né? O evangelho cresceu. Por quê? Porque as pessoas que foram dispersas levavam o evangelho junto com elas, levavam a boa nova junto com elas. Então é engraçado que a gente vê que até a gente não tem dados históricos, a gente não sabe, só pela tradição católica a gente vê, mas a gente não tem dados históricos, por exemplo, de como o evangelho chegou na Inglaterra, onde hoje é a Inglaterra, na época era Reino de Wessex, ou sei lá como é que chamava, antes até da invasão dos bárbaros, antes da invasão dos vikings. O evangelho chegou lá. A gente não sabe quem foi que chegou lá. Existe uma tradição anglicana que diz que o apóstolo João foi até lá, né? Que ele pregou na Inglaterra. Então você percebe como a palavra espalha. A gente está falando de Israel, que é aqui no canto, e foi até o outro lado, foi até o mar. Né? E quando os vikings chegaram, já tinha cristão na Inglaterra. Eles estavam lutando. Ali foi uma guerra entre cristãos e nórdicos, não sei que religião lá, religião de Thor, de Odin, de não sei do que. Né? Aquela briga da invasão viking foi uma briga muito religiosa. Né? E na França também, a França espalhou, enfim. Essa mensagem ela se espalhou por todo o planeta. É correto entender também que ela se espalhou para o outro lado, para a China, para a Índia, né, para o Japão. Ótimo. Então, essa mensagem ela se espalha, e infelizmente não porque a gente cumpre o mandato. Ela se espalha porque Deus quer que ela se espalhe. E ela se espalha porque os cristãos vão porque estão sendo perseguidos. A gente não precisa ser perseguido para falar. A gente não precisa ser perseguido para espalhar o evangelho. Né? Se a gente for por conta própria, Deus é com a gente. A gente tem que ir. O que a gente não pode é ficar parado. Né? Essa mensagem ela tem que ser levada, ela tem que ser... As pessoas precisam ouvir. Então, só para dar um exemplo besta de novo, eu falei do hospital, que você falou lá com a enfermeira. Mas vamos supor que você tenha feito uma reunião de oração em casa e um amigo teu convidou aquela enfermeira para vir na tua casa. Ela vai ouvir o evangelho do mesmo jeito. Só que você não precisa ficar doente para que ela ouvisse o evangelho. Agora, se você não fez a reunião de oração na tua casa, aquela enfermeira não vai ouvir. E aí você tem que ir lá, você tem que ficar doente, vai lá no hospital, aí ela vai ouvir. Mas o plano de Deus é que ela ouça, ela vai ouvir. Percebe o ponto que eu estou tentando chegar? A gente não pode simplesmente se acomodar. Né? A mensagem de Deus, o evangelho, ele tem que ser pregado por todo o planeta. Tá? Bom, e aí a gente cai um pedacinho sobre Saulo, no Atos 8:3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então, a cena aqui, não sei se vocês gostam de filme de Segunda Guerra Mundial, esse é um tema que me interessa muito, ver, estudar, assistir filme, ler livro, né? Eu gosto desse tema, né, de Segunda Guerra Mundial. E então, quem gosta do tema já deve ter ouvido falar da Noite dos Cristais, né, que foi uma noite em que os nazistas invadiram as lojas e as casas dos judeus e quebravam tudo. E arrastavam o pessoal pelas ruas e levavam para a prisão, levavam para a morte. Então, a cena aqui deve ter sido uma cena semelhante. Eles entravam na casa e não entravam pedindo licença, batendo na porta. Entravam chutando a porta, arrastando o povo para fora. Inclusive, essa Noite dos Cristais, ela aconteceu, Renato, porque num outro país teve um judeu que foi lá e agrediu um alemão. Então, por conta disso, que já tinha antissemitismo já na Alemanha nazista, aquilo foi um estopim para começar uma revolta. Aí eles fizeram essa Noite dos Cristais, aí depois mandaram os judeus para os guetos. Foi quando foi o gueto de Varsóvia, e daí o resto aí todo mundo já sabe, né? Acabou no Holocausto. Eu tenho uma teoria sobre essa questão do nazista, que não vou entrar agora no detalhe, mas enfim, eu acho que a teoria é econômica, tá? Essa perseguição não era religiosa, mas uma perseguição econômica, porque quem tinha poder aqui na Alemanha naquela época eram os judeus. Né? Porque Deus estava abençoando eles há milênios, há 2000 anos estava sendo abençoado. E tinha uma questão, na Primeira Guerra, quando a Alemanha foi, eles diziam que os judeus, eles por conta da religião deles, eles não iam para a frente de batalha lutar, então a economia ficou na mão dos judeus. Eu não sei se isso é
propaganda, até onde isso é verdade. Mas eu acredito nisso que você falou, que os judeus já eram um povo abençoado por Deus já há milênios. E aí tinha algum motivo lá que o Hitler tinha que tomar o que estava na mão deles, né? Mais ou menos como a Inquisição, né? Pois é. E aqui, essa situação aqui, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, não deve ter sido muito diferente disso. É. Deve ter sido uma situação extremamente chocante, deve ter sido um evento extremamente marcante na vida daquelas pessoas, né? Porque assim, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz é que eu sou cristão. Só isso. É isso que eu fiz. Eu sou cristão. Né? E esse é o tipo de coisa que a gente fala, aconteceu 2000 anos atrás. Não, aconteceu agora, 70 anos atrás, e aconteceu agora, 3 dias atrás, e aconteceu hoje. Lá em países árabes, eles fazem isso hoje. Então, se você na China também faz isso hoje. Então a gente fala de China, a China faz iPhone. Mas a China é um país comunista. A China Na Colômbia fazem isso hoje também. Oi? Na Colômbia. Pois é, olha só, aqui do lado. E a Colômbia tem uma tradição católica. Né? Então, quer dizer, esse povo continua fazendo isso até hoje. Né? A igreja, eu até falei aqui em uma das aulas, no dia que aconteceu isso aí, que na China eles entraram demolindo uma igreja enquanto estava no culto. Eles chegaram com tratores quebrando a igreja durante o culto. E não era um culto evangélico, era um culto católico permitido, autorizado pelo governo. E mesmo assim, chegaram a quebrar tudo. Enfim, o fato é que até hoje, tá? E o que a gente precisa fazer é ir e anunciar o evangelho. Bom, então vamos seguir aqui em frente. No 8.4, e aí vem o motivo da perseguição. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, notando um detalhe que às vezes passa despercebido, mas que é fundamental. No 8.1, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Agora, uma coisa que... povinho, cabeça dura esse povinho aí, hein? Pelo amor. Agora, sabe o que eu acho incrível? Uma coisa, Renato, que eu estava percebendo outro dia que eu estava vendo, é que, por exemplo, na época da perseguição romana dos cristãos, dos primeiros cristãos do início da igreja, o judaísmo ele era permitido e aceito. Não é uma coisa irônica que o judaísmo ele era uma religião aceita e permitida em todo o Império Romano, enquanto que o cristianismo ele era condenado e perseguido. É meio difícil de entender, né? Tem 3 aspectos aí. Tá? O primeiro aspecto é que o cristianismo ele não reconhecia o imperador como sendo um deus e não se ajoelhava diante do imperador. Mas o judaísmo, pelo que eu entendo, também não. Então, mas eles meio que tudo bem, vai, você quer, tá bom, Deus, beleza. Cristão não é, ponto, não é Deus. Né? O imperador não é divino. Tenta falar isso no Japão até a Segunda Guerra Mundial. E acontecer a mesma coisa com você. Se no Japão, até a Segunda Guerra Mundial, você falasse que o imperador não é Deus, você ia ser faca na cabeça. Né? E a gente está falando disso há 50, 70 anos atrás. 2000 anos atrás, imagina. Isso é o primeiro aspecto. O segundo é que Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa da palavra. Né? Então você tem um aspecto espiritual aí. O diabo não quer que o cristianismo espalhe. O diabo não quer que a gente fale. Ele não quer que a gente evangelize. Então a nossa guerra não é só uma guerra humana, não é só eu ir falar. Não, você tem o diabo está lutando contra. Né? E ele está batendo contra tudo que ele pode, ele vai fazer para impedir. Né? E ele achava, sei lá, o diabo pensou que fazendo a perseguição na igreja que ele ia acabar com os cristãos. Mas cada vez que ele vem e persegue a igreja aumenta. Inclusive, ironicamente, durante a pandemia. Né? A gente falou, agora vai fechar todas as igrejas. A hora que eu ouvi a notícia de que o Estado estava mandando fechar as igrejas, eu confesso que por um segundo eu dei uma tremida. Eu falei, tá, nós, vai começar a perseguição. Eu por um segundo dei uma tremida. Eu fiquei preocupado. Vão fechar as igrejas por ordem estatal. Por outro lado, né, por que foi só um segundo? Porque a gente já estava fazendo os cultos online, as EBDs online, o culto de oração online, tudo online. Né? Então não tem mais como segurar. Fechou a igreja, a palavra espalhou, aumentou. Né? Aumentou. Eu acho que a quantidade de gente que está buscando a Deus e que está consultando a Deus pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, nunca foi tão grande, no mundo inteiro. Né?
O Rodrigo é um para dizer. Tá lá em Goiânia e tá vendo aqui, tá participando do culto, tá participando da escola bíblica, Nossa, né? Então, nossa, cara. a É o que palavra, mata a saudade daí. ela não tem mais limite, né? Não tem mais limite físico agora, não tem mais limite de espaço. Então, eu estava até comentando com a Paula hoje no carro. Falei, Paula, você lembra quando no final do ano, em novembro, dezembro, eu estava conversando com o pastor e teve um dia, até mais de uma vez que eu fui lá fazer reunião com o pastor. Não, como é que a gente vai fazer IBD? Que horário que a gente vai fazer no ano que vem? Não, vai fazer domingo à tarde, domingo de manhã. Não, vamos fazer na terça-feira à noite. Né? A gente teve essa conversa e não foi uma conversa pontual, foi uma conversa que levou 1 mês, 2 meses. Tanto que a gente colocou uma enquete, não sei se vocês lembram, a gente botou uma enquete para perguntar ao pessoal como é que preferia. Né? E olha só como as coisas acontecem, né? No final ficou terça-feira à noite, porque Deus quis que fosse terça-feira à noite. Não importa o que a gente queria, o que não queria, que decidiu, que não importa. Deus faz do jeito que Ele quer. E o Né? engraçado é que esse tipo de coisa leva até uma coisa curiosa. Por exemplo, antes, um pastor que quisesse pregar num outro país, ele teria que viajar até lá para fazer uma pregação e todo mundo assistir. Hoje, Exato. com essa tecnologia, você pode fazer uma pregação e ele está lá online, como a gente está aqui, fazendo com todo mundo ao vivo. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Aliás, não só o Rodrigo, né? Para todo mundo. Eu tô estudando francês, né? Estou estudando, estou tentando aprender. Puta, tenho vontade de aprender isso. Estou tentando. Eu peguei primeiro um aplicativo que chama Buzu. B-U-S-U. São 2 U's no final. Buzu. E nesse aplicativo, ele tem tudo, tem 100 e não sei quantos idiomas. E eu botei lá o francês e estou estudando, né? Não é de hoje, já faz um tempo que eu tenho estudado, que eu estou tentando aprender. Uhum. Mas esse domingo agora, não esse agora, no outro domingo, o pastor Jorge, não sei se vocês viram a entrevista com o pastor Jorge, ele está lá na França e ele mandou o link do culto lá da igreja dele. Eles fazem o culto no domingo de manhã, né? E domingo de manhã na França é sábado à noite para gente. Então eu estava assistindo o culto deles lá, né? E eu achei muito legal isso, porque estava vendo o culto de uma igreja acontecendo ao vivo em algum lugar da França. Não sei nem se ele mora em Montpellier, mas eu não sei se a igreja era de Montpellier. Mas era uma igreja lá da França que eles estavam transmitindo ao vivo o culto e eu aqui só tentando entender o que eles falam, né? Não estou conseguindo muito ainda não, um dia eu vou conseguir. Mas é legal como essas coisas acontecem, né? Que quando você tem a perseguição, que exatamente porque teve a pandemia, nesse caso não foi uma perseguição, mas exatamente por causa da pandemia, que assim como nós, a igreja deles investiu em culto online e a palavra está sendo pregada no mundo todo. Eu aqui no Brasil estava vendo o culto deles lá. Bom, então, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso está no Atos 8,4. E aí vem a história de Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vocês lembram o que aconteceu lá em Samaria, quando Jesus esteve lá, né? Tem um evento importante na Bíblia lá em Samaria. O que aconteceu, vocês lembram? Quando Jesus esteve em Samaria? Não. Que ele encontrou a mulher samaritana e que ela falou sobre ele a outras pessoas. Exatamente. Quando Jesus esteve na Samaria, ele próprio falou com a mulher samaritana e ele quebrou um tabu. Era um tabu histórico que você tinha entre os judeus samaritanos. Era mais ou menos Brasil e Argentina. Aquela briga eterna que ninguém sabe por que começou, mas tinha uma briga. E lá na Samaria, os samaritanos eram os inimigos. Né? A gente sabe historicamente por quê, a gente já falou sobre isso em outras aulas, então não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que quando Jesus foi para Samaria e pregou lá, e falou e curou enfermos e tudo mais, né? Detalhe que ele fez mais na Samaria do que na Galileia, que era a terra dele, esse é outro detalhe. O fato é que Samaria deixou de ser terreno proibido, né? Ele passou a ser um terreno livre, você podia pregar, e Filipe foi para Samaria, e lá na Samaria, estava lá no 8,5, Atos 8,5, lhes pregava a Cristo. E as multidões, não é 3, 4, é multidão, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Perceba, essa pregação de Filipe acontece anos depois da passagem de Jesus por lá. Jesus tinha passado ali na Samaria pelo menos 3 anos antes disso. Talvez um pouco mais. Jesus ele
o ministério dele durou 3 anos e a Samaria foi um dos primeiros lugares por onde ele passou. Então ele passou uns 3 a 4 anos antes de Filipe. Quando Filipe chegou lá, a terra já estava fofa, a terra já estava preparada e quando ele pregou, anunciando a palavra, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Né? Pois os espíritos imundos, etc. E aí os espíritos saíam, paralíticos eram curados, coxos eram curados. Né? Então Filipe ele fazia também as coisas que Jesus fazia em relação à cura. Mas sempre lembrando que a cura, sempre que a Bíblia fala sobre cura, ela tem um propósito. E o propósito da cura é levar o evangelho. Então, quando acontece a cura, isso geralmente vem associado a evangelismo, ao ensino, à pregação. E havia grande alegria naquela cidade. Essa cidade não era uma cidade de judeus. Só lembrando muito rapidamente a história, essa foi aquela cidade que era a capital dos assírios, depois da conquista dos assírios. Eles trouxeram outros povos de outras regiões ali para a região, tiraram os judeus, levaram para outra parte. Então, quem habitava aquela região nessa época já não eram mais judeus. Ainda que fosse um território judeu antigo, naquela região, naquela época já não era mais. Estava ali um certo homem, essa passagem é interessante porque acontece até hoje, olha só. 8:9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Essa passagem aqui eu fui pesquisar, tá? Essa expressão, este é a grande virtude de Deus. Ele é a virtude de Deus. Eu fui ver se era isso mesmo, como é que estava na tradução, como é que estava nos comentários e tal, e basicamente confirma o que está traduzido aqui. Então estava falando que este homem, ele era a virtude de Deus. Lembra que eu falei já muitas vezes, já repeti isso 1000 vezes, que quando a Bíblia fala que é filho da ira, filho de Deus, filho não sei o quê, ele está assumindo as características do pai. Então, quando fala filho de Deus, ele é como Deus. Filho da ira, ele é uma pessoa irada. O filho da contenda, ele é uma pessoa que gosta de contenda. Nesse caso, ele é a virtude de Deus, ou seja, ele era uma pessoa que possuía grande virtude de Deus na visão das outras pessoas. Então, eles achavam que esse homem, o Simão, fazia aquelas coisas em nome de Deus, quando, na verdade, ele estava fazendo magia, ele estava fazendo, digamos, as artes proibidas. E aí é curioso ver que desde o mais pequeno até o maior. O mais pequeno aqui, eu acho que não foi uma tradução correta, hoje em dia a gente usa uma expressão que é mais comum, que é micro. O termo em grego é exatamente esse, micro. Desde micro até macro. Ele usa essa expressão. Então hoje a gente ouve microcomputador, micro não sei o que lá, micro qualquer coisa, é a expressão que ele usa aqui. Desde micro até macro. E o que a gente vê, só por curiosidade, lá na Bahia, naqueles terreiros de Umbanda e tal, o que a gente vê do pessoal que frequenta ali? Isso acontece até hoje. Desde o micro até o macro. Você vê até pessoa simples, você vê até celebridade também lá. As pessoas mais simples, mais humildes estão lá frequentando aquilo lá, achando que aquilo lá é o poder de Deus, até as grandes celebridades, políticos famosos e tal. E tem uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, mas que você pega um camarada como o Sarney, por exemplo, ele era pai de santo. Então não sei até que ponto isso é verdade, mas eu ouvi isso aí, muitos anos atrás, quando ele ainda era presidente. Mas que ele tinha formação de pai de santo. Então, você tem Renato, desde... Isso lembra muito o que acontecia aqui do lado de Goiânia, em Abadiânia, que tinha aquele João de Deus. Você passa hoje na cidade, a cidade ela deixou, cara, ela sumiu. Ela vivia em função do cara. Era uma coisa tão doida que tinha antes 2.000 turistas por dia na cidade. Hoje não chega nem a 100. Ia grandes e pequenos, iam personalidades, iam gente do exterior, vinha visitar o cara e tal. Sim. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, acontece hoje. Então, você pega grandes políticos que são, claramente, eles não falam isso durante a campanha porque pega mal, porque o Brasil é um país católico. Então, você falar na campanha que é um bandista, pega mal.
mas a gente sabe que é. Né? Então você pega Sarney, Collor, e sabe Deus mais quanta gente aí, né, que é declaradamente segue essas religiões e tal. Enfim, o fato é que, como esse Simão, muita gente ainda hoje faz esse tipo de coisa. Né? E atendiam a ele porque já desde há muito tempo, não era de hoje, porque desde há muito tempo nos havia iludido com artes mágicas. Mas olha só que curioso. No Atos 8,13. O que diz o comecinho de Atos 8,13? E creu até o próprio Simão. Até o próprio Simão creu. Né? Eu conheço, pessoalmente, uma pessoa que ela era mãe de santo. Então, assim, ela foi, desde criança, ela foi formada, foi sendo treinada, ela frequentava terreiro e tal, e era mãe de santo. Né? Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Só que ela ouviu falar de Jesus não daquele Jesus que está, sei lá, aquele Jesus etéreo que as pessoas falam, o crente não sei o que lá. Não, ela ouviu falar do Espírito Santo, ouviu falar de Jesus, ela entendeu a palavra e ela se converteu e hoje ela prega a palavra. Né? E ela prega falando, eu cria naquilo, eu sabia como aquilo funcionava, eu era dona lá do terreiro, sei lá como é que chama aquilo lá, não sei se é dona mesmo, mas enfim, era uma pessoa que frequentava e que gostava daquilo, mas ouviu falar de Cristo. Então tá aí a importância de a gente falar, porque a gente está trabalhando com as pessoas e não sabe o que elas fazem, não sabe onde elas vão. O meu vizinho, não sei, né? Eu tinha uma vizinha aqui que eu sabia que ela ia em terreiro, ela frequentava, em bandista e tal, e ela de vez em quando posta coisas no Facebook, né? Eu tenho ela até hoje. Outro dia eu vi uma foto dela no terreiro agradecendo o Babalorixá, não sei de onde. Então, assim, é minha vizinha, de muro, morava aqui do meu lado. Né? Ela, eu não pela minha consciência, mas eu sei que a Paula falava muito com ela, evangelizava muito, dava muitos exemplos. Eu tinha pouco contato pessoal, conhecia assim de vista, de oi e tchau, mas a Paula ela tinha bastante contato, então ela falava bastante. E eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia, né? A semente ela não volta sem frutificar. Então, ela ainda hoje frequenta o terreiro, mas ela conhecia a nossa família, ela via como é que era a dinâmica familiar, né? O Ricardo dava aula para o menino dela, dava aula de piano para o menino dela. Então, assim, a gente espera e a gente ora para que isso tenha servido de exemplo. Espero que tenha sido um bom exemplo, né? Porque vai saber, né? Renato, Oi. você estava comentando isso. Nós tivemos, quem mais um pouco mais antigo da igreja, acho mais ou menos uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, foi convidado pelo pastor Walter por uma pessoa ir pregar na igreja. E ele era ex-padre. E por isso você está falando que tem que estar preparado, né? E o testemunho dele foi o seguinte: um dia ele conheceu um pastor, ele chegou para esse pastor, eu não sei se os mais antigos aqui lembram dessa pregação. Ele chegou para o pastor e falou: eu gostaria que você fosse pregar na minha igreja católica. E ele era graduado lá em Minas, sabe? Ele era quase bispo. E o pastor foi lá. Ele achou que não ia, né? Na verdade, ele queria mais cutucar o pastor, né? E no meio da missa que estava tendo lá, o pastor falou de Jesus. E a primeira coisa que ele falou de Jesus, ele falou assim: quem é que aceita Jesus como Salvador? A hora que ele olhou para a igreja, a primeira pessoa que se levantou, que estava no meio da igreja, era o padre. Olha só. E o padre, naquele momento, ele aceitou Jesus. Quem lembra, foi maravilhoso isso. Aí, a partir daquele momento, ele saiu da igreja e começou a evangelizar. Ele virou pastor e foi convidado. Em relação ao catolicismo, eu tenho 1 milhão de opiniões sobre isso. Botei uma luva para um gelo aqui. Mas eu até falei isso, acho que foi na última aula, 2 aulas atrás, que uma das pessoas mais cristãs que eu conheço era um cara que era um pastor católico. Pastor não, era um padre católico. Então você tem católicos e católicos. Você tem aquele católico que sabe, que leu a Bíblia e que entende quem é Jesus, né? E você tem aquele que vai na onda, vai no que vem.
né? E a gente tem, a Igreja Católica, ela é, na verdade, 1000 igrejas. Você não tem uma Igreja Católica central, né? Tanto que dentro da Igreja Católica você tem 1000 divisões. Então você tem os católicos que são realmente fervorosos e que creem em Jesus e tal, e você tem os que, sei lá, seguem mariolatria e a adoração de santos e tudo mais. Então você tem as duas coisas, né? Agora é importante saber o seguinte: o melhor jeito de você evangelizar um católico é usando uma Bíblia católica. Você pega a Bíblia dele, não pega a tua. Porque se você pegar a tua, o católico vai lá e falar: não, essa é a tua, é a Bíblia dos crentes, essa aí. Ela é diferente. Não é diferente, mas o católico acha que é. E aí você pega a Bíblia dele e fala: não, me dá a tua Bíblia então. Vamos ver aqui. Abre aí. Comece por Macabeus. Hã? Comece por Macabeus, Tobias. Não, melhor evitar Macabeus. Mas pega Êxodo 20, por exemplo. Êxodo 20 está na Bíblia deles também. Né? Êxodo 20 são os 10 mandamentos. Então você faz ele ler a Bíblia. Fala: meu, lê aí o que está escrito. Vê aí o que fala no primeiro mandamento. Êxodo 20. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Melhor jeito de evangelizar o católico. Porque daí você pega, tá aqui, ó, isso aqui é o que está na tua Bíblia. Lê a tua Bíblia. A minha mãe, ela se converteu assim, ela se converteu digamos, ela deixou de ser católica, passou a ser evangélica, porque ela leu a Bíblia. Foi isso. Ela começou a ler a Bíblia. A hora que ela leu, ela começou a questionar. A hora que ela começou a questionar, o padre não sabia responder. O padre não sabia responder. E era o padre de uma grande catedral lá em Santo André. Ele não sabia responder. Aí ela foi procurar quem sabia. Né? E aí, enfim, aí a minha história começa aí. Eu tinha 8 anos nessa época. Foi aí que ela me levou para uma igreja evangélica e eu comecei a ouvir também e comecei a entender. Mas isso é outra história. O fato é que até o próprio Simão creu. Então a gente não sabe para onde o Espírito vai. O que eu tenho que fazer é falar. Né? Então às vezes a gente pensa: ah, não, aquele cara dá Umbanda, não vou falar nada não, porque o cara é um bandista. Não, é para ele mesmo que você precisa falar. Ah, ele é espírita. É para ele mesmo que você precisa falar. Ah, ele é não sei. Fala. Se vai dar alguma coisa ou não, não é você que vai, não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo que converte. Né? Então prega, abre a boca e fala de Jesus. E não precisa, já falei sobre isso, não precisa ser um grande colóquio logístico, filosófico. Não, é um verso, é um versículo. Para o católico, fala de Êxodo 20. Para o espírita, você fala sobre a ressurreição de Cristo, né? A diferença de ressurreição e a reencarnação. Né? Então você explica qual que é essa diferença, só que obviamente você precisa saber primeiro. Qualquer dia a gente até pode falar sobre isso, mas o fato é que a gente precisa abrir a boca e falar e deixar que o Espírito trabalhe. Bom, e aí, e sendo batizado, o Simão ficou de contínuo com Filipe. Ele seguiu literalmente Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Bom, e aí conversa vai, conversa vem, Pedro e João vêm, né? E aí o Simão, ele vendo que a imposição de mãos, né? O Espírito Santo ele descia pela imposição de mãos e tal, ele queria aprender aquele truque. Ele queria aprender como é que faz aquilo lá, e ele veio com dinheiro para os apóstolos, está lá no 18 e 19. E Simão, vendo pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Ele queria comprar o truque dos apóstolos. Como é que faz esse truque? Eu quero fazer também. Né? Ele vivia de mágica, ele achava que tudo era uma espécie de mágica. Ele não tinha entendido ainda o poder do Espírito, não tinha entendido o poder de Deus. E aí o Pedro virou para ele e falou: opa, para tudo. Para tudo. O teu dinheiro, no 8:20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Maldito seja esse dinheiro. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, porque você achou, você pensou que dava para comprar a bênção. Isso de comprar a bênção é um negócio que só acontecia 2000 anos atrás, não é não? Ou eu estou sendo irônico? Recentemente não tem mais esse negócio de ficar comprando bênção, tem? Tem quem vende bênção hoje em dia? Não pode, né? Está na Bíblia, está falando que é errado. Tem Hã? Tem sim. Tem sim, né? Infelizmente ainda tem gente que não leu esse verso. O pessoal gosta de ler Malaquias quando fala me dá o dízimo, mas esquece de ler Atos quando fala maldito seja esse dinheiro. Então eu não estou, notem, não se enganem, eu não estou falando mal do dízimo. O que eu estou falando é quem usa essa passagem para ganhar dinheiro. Quem usa a Bíblia para tirar dinheiro do povo.
quem usa versos espalhados na Bíblia, né, vocês conhecem a expressão texto fora de contexto? Então, quem usa texto fora de contexto para ganhar dinheiro, é desses que eu estou falando. O dízimo, ele é útil, é necessário, é uma ordem de Deus, a gente precisa entregar o dízimo na igreja e tal. Mas não do jeito que é feito hoje em dia, né? A forma como o dízimo é cobrado por muitas igrejas é literalmente cobrado, né? Eu ouvi, eu não sei se é verdade, mas infelizmente, de tão absurdo eu acho que é verdade, de igreja mandar boleto para casa do fiel cobrando, literalmente cobrança, assim, tipo, você recebe o boleto da água, da luz, do telefone e do dízimo. E se não pagar é protestado, sabe, coisa assim? Esse tipo de absurdo, infelizmente, acontece. Não é brincadeira. Quando eu ouvi, eu dei risada. Eu falei, não, é de verdade, acontece. Tem igreja que faz isso. Então, assim, o dinheiro, ele é útil e ele é necessário para manter a igreja, para manter o ministério, para manter o pastor, para manter o funcionamento. A igreja precisa ser limpa, precisa pagar água, luz, telefone, a cadeira precisa estar limpinha. Agora, nessa época, está gastando muito mais com limpeza, com álcool, com um monte de coisa que precisa gastar, que toda igreja precisa gastar. Então, enfim, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, o dízimo, ele serve para isso, ele serve para a manutenção da igreja e para a ampliação do ministério, mas não para comprar bênção, né? Então quem quer ser abençoado, compra aqui a vassourinha que vai varrer o pecado para baixo da porta. Quem quer ser abençoado, compra aqui a terra abençoada pelos 314 pastores. Quem quer ser abençoado, compra aqui o óleo. No... E o mais O comércio, né? O mais recente de todos, o feijão. Como é que é? O mais recente de todos é o quê? Feijão. O feijão. Eu ouvi desse aí também. Tá vendendo feijão que cada grão é tipo R$1.000, ou sei lá o que, é um negócio absurdo, né? Aí você vai olhar atrás, você puxa a cortina para ver o que está atrás da cortina, você tem jatinho, você tem carro de luxo, você tem apartamento caro. Ninguém precisa de jatinho para viver. O que é interessante, Renato, é que o próprio Cristo ele avisou a gente disso em Mateus 10,16, que ele disse: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ele mandou a gente ser astuto como serpente, ou seja, não ser burro. Desculpa, não deixar ser levado, né? Não se enganar. Por qualquer coisa, por qualquer doutrina vã. E aí vem outro verso, porque muitos virão em meu nome e farão milagres, farão maravilhas, né? Mas quando eles chegarem na minha frente, eu vou falar: sai daqui, eu não te conheço. Renato, diga. O meu cunhado, ele foi numa igreja, não vou dizer o nome, né? E na igreja ele estava devendo, estava endividado. E a igreja falou assim: olha, faça um voto de fé, faça o cheque no valor da sua dívida. Quer dizer, ele quer dobrar a dívida, é isso? Então, escuta só, ele devia acho que R$10.000. Ele fez o cheque de 10 mil pela fé, ele falou. Meu pois Deus. lá. Você acredita que, passado um tempo, eles pegaram e protestaram, apresentaram o cheque 2 vezes, ainda protestaram o cheque dele? Meu Deus do céu. Acredita nisso? A boca coça para falar o nome, mas não pode, né? Não pode. A boca coça para falar o nome de algumas, mas deixa para lá. Tá com Deus. Tá na live. A gente tem que orar. Isso aqui tá na live, vai ficar ao vivo lá no YouTube. Aí vou eu tomar um processo por ter falado do nome desse ou daquele. Né? Então, mas enfim, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, você pode ter certeza que numa igreja séria, o dinheiro volta para a igreja, né? O dinheiro dado do dízimo, das ofertas, ele volta para a igreja, ou então é usado em ministérios como missões ou a ação social e tal, né? Então, assim, você vê que uma igreja é séria se você está vendo essas coisas acontecendo, se você está vendo que a igreja, por exemplo, ela está bem cuidada, ela está bem organizada, ela está, enfim. Mas tem que tomar muito cuidado, porque bênção não se vende, né? A bênção é um dom gratuito de Deus, é de graça. Deus vai abençoar quem Ele quer, porque Ele quer. Não porque você deu 50, porque você deu 100, porque você deu R$1.000. Né? Quando fala, né, que eu cresci ouvindo isso aí, eu ouvi essa história mais de uma vez, que quando você dá para Deus com a tua pá, Deus devolve com a dele, né? Pode vir.
Legal, é até bíblico isso aí, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se você dá com a tua pá querendo receber de volta, você não deu de verdade. Você está fazendo um negócio, está fazendo uma troca. É a mesma coisa que você comprar uma ação da Petrobras por 30 esperando que chegue 45. Né? Então o teu dinheiro, teus 1.000 vai virar 2.500. É uma troca que você está fazendo. Eu estou dando R$10, mas eu quero que Deus me devolva 20. Gente, isso é uma negociação da Bolsa. Vai na Bolsa, não precisa ir na igreja para fazer isso. A barganha. Oi? É uma barganha. É uma barganha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Primeiro que Deus não precisa do dinheiro. Começa daí. Né? O dinheiro ele é útil para a gente manter a estrutura, mas Deus não precisa de dinheiro. A palavra de Deus é gratuita. É um dom gratuito. A salvação é um dom gratuito. A gente viu duas aulas atrás. Bom, mas aí o Simão achou que dava para comprar aquele truque e ofereceu dinheiro. E aí o Pedro virou para ele e falou: não, seu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. No fim das contas, o que vale é o teu coração. Se você está dando uma oferta para Deus, você está dando para Deus, você não está emprestando para Deus. Você não está fazendo um investimento e espera receber com juros de volta. A tua doação ela tem que ser de coração e tem que ser sabendo para onde ela vai ser usada. Né? Tem que ser sabendo que vai ser usado para o ministério, para crescer o ministério. Né? É para isso que o dinheiro tem que ser usado. Né? Então, e aí vem a solução. E essa é a solução para todos os nossos problemas. Arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. É aqui que começa a conversão. É aqui que começa a salvação. A salvação, eu já falei isso na última aula, vou repetir de novo e vou repetir mais quantas vezes precisar repetir. Não acontece quando você fala eu aceito. A salvação acontece quando você se arrepende. Então, quando você tem o teu coração contrito, né, essa palavra, quando você se arrepende do seu pecado, isso faz com que você aceite a Cristo. Né? O aceitar é só um símbolo da tua conversão. A tua conversão está no teu coração. Então, arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus para que seja perdoado o teu pecado. Isso aqui é o resumo da doutrina da salvação. Então, o que é a salvação? Você é salvo quando você se arrepende. Você é salvo quando você muda o teu caminho. E daí o termo conversão. Você estava indo numa direção, você vira e volta para o outro lado. Isso é conversão. Então, quando você se converte, você estava indo no caminho errado e você se arrepende e volta para o caminho certo. Então, quando a gente fala em salvação e conversão, é isso. Você é salvo da condenação eterna porque você se arrependeu do seu pecado e, portanto, você se converte do mau caminho e, portanto, você é salvo. Então, quando Jesus fala sobre conversão, quando Jesus fala sobre salvação, ele não diz simplesmente aceita Jesus. Vai lá na frente e aceita Jesus. Não, não é isso que ele fala. O que Jesus fala para você ser salvo? Quando perguntam para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Jesus fala? Isso é ele mesmo falando, não é Paulo, não é Pedro, não é João. Eu não lembro quem que fala, se não me engano é o jovem rico que chega para Jesus e pergunta, mas Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Jesus fala? Deixar tudo e segui-lo? Vende todos os seus bens e venha acompanhar. Deixa tudo e segue. Deixa tudo e segue. Me segue. Então, como é que você se salva? Segue a Jesus. Como é que você segue a Jesus? Fazendo o que ele diz. É assim que você é salvo. Então, você é salvo fazendo o que Jesus ensinou. Você é salvo cumprindo as ordens de Cristo. Você é salvo fazendo o que ele diz. Né? Então, e na Bíblia tem quantas passagens que fala. Né? Se você quiser resumir o ensino de Cristo, você pode resumir em 2 versos. Quais são os 2 que resumem a Bíblia? Quando perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o resumo da lei? O que Jesus responde?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo para ti mesmo. Exatamente. Então começa aí. Ama a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Se você amar o próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai desejar o que ele tem. Você basicamente vai cumprir os mandamentos. Se você amar o próximo, você vai cumprir naturalmente os mandamentos. Né? Então, quando ele resume, esse é o resumo da Bíblia. O resumo da Bíblia é esse. Ama a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Como você se ama. Né? Então, ele resume aí. Só que se você quiser um resumo, digamos, um pouco mais expandido, pega o Sermão do Monte. Então tá lá as coisas que você deve e as que você não deve fazer. E a consequência, se você fizer, a consequência se você não fizer. Tá lá no Sermão do Monte. Né? As bem-aventuranças, né? As profecias, não, desculpa, as parábolas que ele menciona, né, durante o sermão. Então você tem as várias parábolas do semeador, do jovem rico, enfim, tem lá todas aquelas parábolas. Então isso também é um resumo do que você deve ou não deve fazer. Tá? Mas está aqui, arrepende-te, pois, da tua iniquidade, arrepende-se do seu pecado e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, eu estou lendo no 8:24, tá? Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aqui não conta o que aconteceu com Simão, mas o simples fato de ter pedido para orar por ele já é uma boa indicação de que ele realmente se arrependeu e pediu para que fosse perdoado. Tá? Bom, então, só para a gente terminar a aula de hoje, a história de Filipe com Eunuco. Essa aqui acho que dá para passar um pouco mais rapidinho, acho que vocês já conhecem a história, mas em resumo, o Filipe, ele estava ali ainda na região, e aí o anjo vira para ele e fala, desce para Gaza. Vocês já ouviram falar da região de Gaza? Está lá até hoje. Ainda existe essa cidade. É uma das cidades mais antigas do planeta. Essa cidade de Gaza, ela tem mais de 2.000 anos. Se eu não me engano, ela tem mais de 3.000 anos. Então, quando a gente fala que Paris, a cidade de luz, é uma cidade milenar, tem mais de 1.000 anos Paris. Londres tem mais de 1.000 anos. Berlim tem mais de 1.000 anos. Gaza tem mais de 3.000. Né? Então, a gente pega as cidades da China, poucas cidades da China que chegam a 3.000, 4.000 anos. Né? Se não me engano, tem uma cidade na Índia que é mais antiga que isso, mas são poucas que existem até hoje. Gaza é uma delas. Né? E lembrando só daquela região, o mapa de Jerusalém, eu não vou projetar ele aqui agora, mas o mapa ali da região, Samaria está aqui em cima, aí você descendo de Samaria, você chega em Jerusalém, aí você vindo aqui para o lado, você chega em Gaza. Né? Então você tem um trajeto longo aí, tem um trajeto de dias. Enfim, ele chegou em Gaza, e aí indo para lá, eis que um homem etíope, eunuco, Mordemo-Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, esse homem já era uma pessoa fiel, temente a Deus. Por quê? Porque ele seguiu o ensino, possivelmente dos pais, de adorar no templo. Né? Então ele foi até Jerusalém, estava adorando, e voltando ele estava lendo Isaías. Aí tem algumas curiosidades sobre isso, uma delas, ele já era uma pessoa religiosa. Né? A segunda, o fato dele ter o livro de Isaías indicava que, além disso, ele era uma pessoa rica, porque naquela época pouquíssima gente tinha uma cópia do livro. Você só podia estudar o livro na sinagoga, e você só estudava quando o outro lia e lia para você. Né? Tem uma passagem que Jesus vai a uma sinagoga, abre o livro de Isaías e lê o livro de Isaías. Aqui, Filipe, ele tem um livro. Foi a Jerusalém e tem um livro de Isaías e estava lendo. Bom, e aí o eunuco, como é que ele chama? Que fala o nome do eunuco, não? Só fala que era eunuco, né? Um homem etíope, não fala o nome. Bom, aí ele lê um trecho de Isaías que estava apontando para Jesus. No 8:32, e o lugar da escritura que lia era esse. E foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Esse trecho ele está referente a Isaías 53, versos 7 e 8. Tá? Então, isso aqui ele está apontando lá para Isaías 53, 7 e 8. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, está contando
o que aconteceu nos últimos dias de Jesus. E respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, em Filipe, abrindo a boca, e está aqui a chave do que eu tenho falado já nos últimos meses. Então, Filipe, abrindo a boca e começando pela Escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém. É isso que a gente precisa fazer. Abrir a boca, começando pela Escritura, anuncia Jesus. Né? Indo eles caminhando, a pé encontraram água e ele foi batizado e creu. Né? Então, é curioso que imediatamente em seguida, Filipe some. Filipe foi arrebatado, indo parar em Azoto, que é uma cidade longe pra caramba dali. Eu até pensei em pesquisar onde é que é Azoto, mas eu não acabei não olhando no mapa. Mas eu sei que não é um lugar perto, é um lugar longe dali, né? E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A gente encerra por aqui a aula de hoje, mas gostaria que vocês guardassem algumas informações de tudo que eu falei. Se você esqueceu tudo que eu falei hoje, guarda isso aqui. Se a gente estiver dentro do plano de Deus, se a gente for e anunciar o evangelho, Deus não precisa empurrar. Né? Se eu for, Deus não precisa me empurrar. Né? Se eu for evangelizar aquela enfermeira quando eu estou no posto de gasolina, eu não preciso ficar doente para evangelizar ela no hospital. Né? Se eu vou e falo com um policial aqui da minha rua, aqui na esquina de casa, tem um policial, se eu for lá e falar com ele e ele se converter, eu vou evitar, sabe Deus, que tipo de coisa que ele poderia fazer no futuro. Né? Ou ele próprio pode dar o testemunho para outros. Né? Se eu for evangelizar aquele amigo meu que eu sei que é um bandista, que é espírita, não, ele nunca vai ouvir. Não, tudo bem, não cabe a você converter a pessoa. Você precisa abrir a boca. Foi o que Filipe fez. Aqui, Atos 8:35, então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, isso é importante, não é só abrir a boca, é começar pela Bíblia, ele anunciou a Jesus. Né? Então, assim, de tudo que eu falei hoje, se tiver que guardar uma coisa, guarda isso. Ide por todo mundo, anuncia o evangelho. Abre a tua boca e fala. Né? E deixa que o Espírito Santo trabalhe. Mesmo que você não veja o resultado disso. Amém. O Espírito Santo vai trabalhar. Amém. Amém? Amém. Deus é bom, né? Deus é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Eu vou terminar com uma oração. Alguém tem, antes de eu terminar, algum comentário, alguma coisa adicional, alguma dúvida? Renato Constantino. Diga. Renato Constantino. Diz uma coisa. Uma razão, uma explicação, por exemplo, que os pais, conheço algumas pessoas que foram batizadas com o nome de Saulo, né? Quando, na verdade, no Atos 8:9, o Saulo ele se converteu, passou a ser o nome de Paulo. Por que será que os pais ainda batizam o nome a criança com o nome de Saulo? Tem alguma razão, explicação isso? Então, a gente tem muita religiosidade, né? Então tem muita coisa que vem da tradição de pais, de avós, de sabe Deus de onde vem, mas assim, o mais importante não é a tradição, o mais importante é a crença pessoal. Então, por isso que na igreja evangélica a gente não batiza criança, né? Na igreja batista também. Eu frequentei a igreja batista por 10, 15 anos. Eu fiz como é que chama? O seminário batista. Então é a mesma tradição, a gente não batiza criança. Por quê? Porque a gente crê que, primeiro, a criança, na sua inocência, ela já está salva. Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então a criança, ela já tem na sua inocência já a salvação. E quando perde a inocência, em algum momento da vida dela, que ela vai crescendo, se ela foi conduzida pela palavra, se ela foi conduzida a ouvir a palavra de Deus, ela naturalmente vai entender e vai aceitar e vai, digamos, agir em relação a isso. Quem assistiu a entrevista que eu fiz com o pastor Lourenço, a história de vida dele é mais ou menos isso.
Ele cresceu em lar evangélico, o pai era pastor, a mãe não sei o quê, e reunia, tinha na igreja, na casa dele, reuniam os pastores da convenção, então ele cresceu ouvindo isso. Então ele não tem uma experiência de conversão, assim, de mudança de vida, porque a vida dele já veio mais ou menos nessa direção. Para mim foi um pouco parecido, eu não tive uma conversão, assim, que eu peguei um dia e mudei completamente a minha vida. Não, eu já sigo, enfim, eu sou cristão desde os 8 anos de idade. Então não tive uma grande mudança, eu fui aprendendo, né? Eu fiz muita besteira, fiz muita coisa errada nessa vida, né? Mais do que eu gostaria de ter feito, mas enfim, o fato é que foi uma coisa progressiva. Agora, o mais importante é que a criança, conforme ela vai crescendo, ela entenda o que é o arrependimento e o que é a salvação. Né? Essa é a parte mais importante. Então, se você ensina a criança o caminho que ela tem que andar, ela não vai se desviar dele. Então, não importa se foi... Eu, por exemplo, eu fui batizado, crismado, fui daquelas coisas toda a Igreja Católica, passei por isso. Né? Eu então, também. Muita gente que eu conheço que passou por isso também. Pois é. Porque era a tradição, era o costume da época. E isso não salva. Né? Não é isso que vai salvar. Né? O católico... Eu talvez tenha usado essa expressão errada, não batizado, mas registrado. Ele nasceu, a criança nasceu e o pai e a mãe foram lá registrados. Ele com o nome de Saulo, né? Então, será? Pode representar um desejo. Pode representar um desejo profético da mãe. Mas o que vai salvar é a própria fé individual. Né? Então a mãe pode ter esse desejo, pode ter essa vontade. Eu acho que é por esse motivo também que você chama uma criança pelos nomes bíblicos, né? Davi, Marcos, Mateus e tantos outros, né? Porque o pai, a mãe deseja que tenha aquela característica, né? Digamos, deseja que a criança tenha também aquela fé. Mas não é isso que vai salvar. O que vai salvar é a fé individual, né? O que vai salvar é a pessoa crer, né? Se arrepender dos pecados e crer. Tá? Que eu ia falar sobre catolicismo, né? O católico, eu tenho certeza, assim, não tenho nenhuma dúvida, de que a maior parte dos católicos são salvos. A maior parte deles. Né? Tem muito católico que é aquele católico apostólico não praticante. Católico apostólico romano não praticante. O não praticante é o que não é nada. Não vai nada. De vez em quando vai na igreja, quando tem casamento ou velório, vai na igreja. O cara tá salvo? Não sei, é Deus que vai saber. Né? É Deus que vai julgar. Mas eu sei de muita gente que pratica. Né? Então, por exemplo, quando eu era criança, a gente morava num lugar lá em Santo André, em que nossos vizinhos tinha uma família, e o pai lá da família ele era um diácono católico, né? Não podia ser padre porque ele era casado, e era casado com uma mulher e tal. E até hoje, eles são praticantes da palavra. Como que eles praticam? Não só evangelizando, além dele ser diácono da igreja, e até hoje, né, tem quase 80 anos de idade, ainda é diácono da igreja, mas eles cuidam de asilo, eles visitavam na época, visitavam presos, eles adotaram, se não me engano, 8 crianças ao longo dos últimos 80 anos. Né? Então eu convivi com 3 das crianças que eram adotadas por ele na casa deles, eles adotavam, além de cuidar, trabalhar em orfanato. Então, assim, eles eram pessoas praticantes. Né? São, até hoje, pessoas praticantes do evangelho. Eles praticam o ensino de Cristo. Vou falar que são perfeitos? Não, claro que não. Ninguém é, eu não sou perfeito. Né? Mas no último dia, você fazer isso em nome de Jesus, isso conta. Isso conta. Eles estão fazendo isso em nome de Jesus, sabendo que é para Jesus. Ainda que sejam católicos. Então tem toda aquela questão dos ídolos, imagens e tal, eles ainda têm isso aí, mas o que eles estão fazendo é muito mais benéfico do que, por exemplo, um evangélico que vai no culto todo domingo, volta para casa e acabou, morreu aí o assunto. Eles estão praticando a palavra de Deus. Eles estão botando em prática a palavra de Deus. E durante os últimos 80 anos. Eu conheço... 80 não, vamos dizer 70, porque ele começou com 10. Sei lá quando que ele começou, mas desde que eu conheço eles, né? Eles fazem isso. E outro dia eu vi uma foto chama Franco. Eu vi uma foto do Franco, diácono, fazendo lá um sermão, uma pregação, num orfanato. Né? Então, assim, quem que sou eu para julgar? Né? Como eu disse, já falei, né? Eu conheci um padre católico que era muito mais crente do que muito crente que eu conheço. Então, assim, a gente não pode dizer, a gente não pode julgar. O que a gente tem que fazer é falar da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo converta e deixar que Deus julgue.
Não sou eu que vou salvar ou condenar ninguém. Não sou eu que vou falar que o espírita vai para o inferno. Né? Eu não sei o que vai acontecer com aquele cara que, sei lá, era pai de santo a vida inteira. Não sei o que acontece com ele quando ele está no hospital nos últimos 30 minutos de vida. E chegou uma enfermeira, aquela enfermeira que você evangelizou, chegou e falou uma palavra e ele se converteu ali no hospital. Ah, mas o cara foi pai de santo a vida toda. Aí o ladrão estava do lado de Jesus. Não foi ladrão a vida toda? E Jesus não falou, hoje mesmo você vai estar comigo no céu? A gente não sabe quando nem como vai acontecer. A gente não pode julgar ninguém, nem nada. O que a gente tem que fazer é falar. A nossa obrigação é falar. Falar, olha, eu sou cristão por causa disso, Jesus, assim, 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 né, o pecado, o juízo, a salvação, né, e abrindo a boca e começando pela Escritura, está aqui em Atos 8,35. Abrindo a boca e começando nessa Escritura, ele anunciou a Jesus. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, guarde e proteja, tenha uma semana abençoada. Quinta-feira tem culto, online e presencial, agora já pode ir para a igreja, com todos os cuidados. Domingo tem culto, e eu esqueci algum na terça-feira à tarde. Ah, vai ter culto de oração. Essa semana eu não sei se vai ter amanhã. Semana passada teve, amanhã não sei se vai ter culto de oração. Mas fique atento que o pastor manda mensagem no WhatsApp. Tá bom? E na terça-feira à tarde, o culto das mulheres. Vai ter sim, vai ter sim, Vai ter? Renato, vai. Excelente. Então amanhã. Eu estou sem câmera aqui hoje, mas hoje eu não tenho como. Hoje não deu para consertar e não deu tempo. Pastor, para mim está aparecendo só iPhone, então não tinha a menor ideia de que você estava aí. Não sei por que não está aparecendo nem meu nome. Não sei, acho que meu celular é clonado. Apareceu iPhone. Acho que você não está logado, é por isso. Meu login e senha. Deve ter entrado direto no link e entrou como convidado. Ah, foi isso então. É isso aí. Bom, então amanhã, culto de oração, não, reunião de oração. Quinta-feira, o grupo de oração. E na terça-feira, o culto das mulheres. Você está bem, Constantino? Graças a Deus, estou forte. Ah, então tá bom. Eu vi você deitadinho aí, falei que será que tá uma coisa? Então tá bom, só para saber. Tá frio mesmo. Eu falei com o Renato, aqui está uma friagem danada. Tá louco. Tá bom, pessoal. Guarde a palavra irmão Renato, posso fazer só um comentário? Marília. Diga, Marília. Aquela hora eu estava aí com as crianças e iam fazer muito barulho. E eu estava ouvindo acerca do Evangelho, né? É que muitas das vezes nós somos enganados, né? Nós crentes somos enganados porque acabamos por nos deixar levar por certas situações. Muitas das vezes nós queremos estar inseridos em certos grupos e por querer estar inseridos em grupos somos levados a pressões de medo. Eu aprendi em marketing que o medo vende e muitas das vezes as igrejas usam o medo para vender. Não para trazer a salvação, não para exortar-nos ou levar-nos no caminho da salvação, mas para vender o que eles querem vender para nós. O que acaba por acontecer? A salvação deixa de ser algo sentimental, passa a ser algo visível. Eu tenho que mostrar que sou salva se eu vender uma casa, se eu vender o iPhone, se eu vender o carro. E aí eu estou mostrando que eu estou salva. Eu não estou sendo salva. Está comprando a salvação. Estou comprando uma bênção. Só que isso muitas das vezes acaba por se tornar algo que torna deprimente e acabamos por ver muitos crentes que pegam depressão assim por coisas assim pequenas. Por quê? Porque elas confiaram na coisa, não confiaram em Jesus. Elas confiaram no produto que elas venderam em prol do retorno financeiro. Então isso realmente é muito triste. Graças a Deus não podemos dizer que todos os pastores são mentirosos, né? Porque também tem pastores bons, mas que existem sim igrejas que fazem isso, realmente isso é triste. Infelizmente isso é verdade. E eu conheço um caso real de uma pessoa que vendeu o carro, deu dinheiro do carro, né? A gente teve aqui na aula também um outro exemplo de uma pessoa que vendeu, como é que chama? Que ele deu o cheque de 10 mil, né? Conheço uma pessoa que vendeu o carro e deu dinheiro do carro na igreja, porque o pastor falou alguma coisa do tipo, você tem um Gol, você vai comprar um Renault fantástico, sei lá que modelo de carro. Você vai comprar um Palace, né? Você tem um C3, você dá o dinheiro do C3 na igreja e Deus vai te abençoar e você vai conseguir comprar um Palace, que é o Renault mais legal que tem lá, sei lá, nem sei se é, mas é um negócio de carro.
Mas eu gosto de moto, né? Então você vai vender a tua CG e vai conseguir comprar uma Harley Davidson se você der o dinheiro da CG na igreja. Né? Ele deu o dinheiro e não comprou a Harley Davidson. Ele comprou, ele ficou com uma mão na frente e outra atrás e começou a andar de ônibus. Né? Então a gente vai conhecer, e é bom a gente julgar, né? A gente vai conhecer a característica e o caráter do pastor, ou, enfim, da igreja como um todo, pelos frutos. Né? Então, como eu disse no começo, você vai saber pelo que a igreja faz, ou pelo como a igreja é, você vai saber onde aquele dinheiro está sendo usado. Se você puxar a cortina, olhar lá atrás, e lá atrás você vê coisas que te deixam preocupadas, então, onde tem fumaça tem fogo, né? É bom você... Você viu o caso que o escândalo que está aí na casa do Pai Eterno, agora sim. Pois é, ô Constantino, o teu som está muito cortado. Eu estou entendendo metade do que você diz. Mas, gente, já chegou a 9h20. Vamos encerrando por aqui. Deus abençoe, guarde e proteja. E a gente se vê nas próximas reuniões. Eu vou ver se domingo eu consigo ir. Eu acho que domingo eu vou lá pessoalmente na igreja. Mas não queria deixar a Paula aqui sozinha. Esse domingo era para a gente ter ido. A gente está cuidando da... Peraí, só um instantinho.